Fala, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Ulisses e você está no canal do Aprovado. A ideia aqui desse canal é compartilhar conteúdo, né, e assuntos que podem ajudá-lo na sua aprovação, na sua jornada, né, de concurseiro. E eu sou um concurseiro também, eu também estudo para concurso, faço concursos públicos, tenho algumas aprovações, algum histórico, alguma bagagem, né? E eu falo disso, eu falo um pouco de mim no vídeo de apresentação do canal, certo? Nós estamos aqui fazendo um projeto para a FEMAR, direcionado para a Banca COSEAC UF. Isso também serve para a Secretaria da Fazenda de Niterói, que vai ter língua portuguesa, então o que a gente vai passar aqui também serve para esse concurso na matéria de língua portuguesa, né? Seguida dessa aula, nós teremos a aula de informática, faremos uma maratona de informática, que possivelmente será dividida em duas partes, tá? Serão bastante questões para a gente poder dominar o conteúdo de informática até semana que vem. Semana que vem eu vou fazer a última aula de língua portuguesa. Então, galera, se você caiu aqui de paraquedas, né, entra aí no nosso canal, veja os outros vídeos na playlist FEMAR 2023 para você entender um pouco melhor desse projeto e vamos com a gente, né? Eu desejo aí sucesso na sua prova de imediato e como eu venho fazendo, hoje essa aula será em cima de provas de 2021 e a próxima em cima de provas de 2023, então nós vamos evoluindo com a banca, né? Começamos em 2019 e vamos aprendendo com a banca, como ela se comporta, como ela pensa nos concursos atuais e mais recentes. Beleza, galera? A banca COSEAC UF é uma banca bem previsível, você consegue estudar com as provas antigas e consegue aprender como ela pensa. Então eu estou trazendo para vocês isso, né? Eu não sou professor de língua portuguesa. Eu sou um concurseiro que entendeu como a COSEAC funciona, como a banca funciona e pensa. E eu estou trazendo para vocês, né, esses bizus de como ela pensa, o que você pode fazer para otimizar os seus estudos, ainda mais sabendo que falta aí praticamente 10 dias, né, para sua prova, 9 dias, que hoje já é dia 1º. Então vamos para cima, galera. Vamos que vamos para a nossa aula. Eu trouxe os editais, como sempre trago, né? Para vocês terem aí no material, caso queiram fazer alguma consulta pontual, né? E vamos para as questões. Vamos lá, texto. Texto 1. Sobre ciências sociais aplicadas, fragmento adaptado. A administração e a contabilidade são ofícios inseridos em uma mesma área de conhecimento, ciências sociais aplicadas. Nesse campo de conhecimento estão as profissões que se dedicam a entender as necessidades da sociedade e traduzi-las em soluções. Enquanto o administrador tem como foco gerenciar pessoas, recursos e processos em prol de uma organização, o contador tem como missão garantir a sustentabilidade econômico-financeira dessa organização. Ao analisar a base de formação dessas duas áreas, fica claro que ambas apresentam algumas disciplinas semelhantes e outras nem tanto. Por exemplo, contabilidade é uma matéria dentro de um curso de administração, assim como a administração é uma disciplina que consta na grade curricular de um curso de ciências contábeis, o que demonstra a interdisciplinariedade desses conhecimentos. Além disso, ambas as ciências compartilham disciplinas de território, de exatas, como matemática financeira, gestão financeira e estatística, por exemplo. As demais matérias são bastante diversas, pois têm a ver com a finalidade de cada área de atuação. A Faculdade de Administração forma profissionais com visão global sobre todo tipo de organização, como empresas privadas, órgãos públicos e organizações não governamentais. O profissional formado em administração deve entender o funcionamento de uma empresa como um todo. Para tanto, tem uma formação multidisciplinar que engloba
contabilidade, finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, compras, entre outros conhecimentos. Fazer uma pausa, galera. Lembrar para vocês, comecem pelas questões de gramática, escuta o que eu estou falando para vocês, vocês vão pegar uma visão geral do texto, começa pelas de gramática que você sabe fazer, você olha e sabe fazer, depois você vem para o texto, porque nas questões de gramática tem fragmentos do texto, você já vai saber do que ele trata. Quando você vier para o texto, lê primeiro as questões de interpretação para saber o que elas estão pedindo. Lê a questão, o comando e as alternativas. Vem para cá para o texto depois de fazer isso. Para essa banca, vale a pena. Não é toda a banca que esse método dá certo. Para essa banca dá certo. Tá? Já a Faculdade de Ciências Contábeis, por sua vez, forma profissionais focados em apenas uma das áreas que constituem uma empresa, a contabilidade. Nesse setor, o profissional é responsável por garantir a saúde econômico-financeira da organização, por isso, lida com entradas e saídas de dinheiro e seus impactos presentes e futuros no empreendimento. A perspectiva das duas carreiras podem variar bastante dependendo unicamente dos objetivos que cada um tem para o seu futuro profissional. Tanto a administração quanto as ciências contábeis permitem ascensão a cargos de diretoria, como CEO e CFO. Por exemplo, administradores e contadores que se reciclam são profissionais com grande chance de ascender profissionalmente. Para se dar bem em qualquer uma das duas carreiras, em qualquer ofício, basta investir em qualificação profissional, graduação, pós-graduação e reciclagens. Eu não trouxe... Ah, tá aqui, ó. Opa, foi mal, galera, que não tá funcionando. Nada demais, né? A palavra interdisciplinariedade estabelece vínculos de aproximação entre diferentes ramos de conhecimento. Sobre a relação entre a administração e as ciências contábeis presente no texto, a relação entre as duas, a relação pertence à mesma área, né, de conhecimento e tal, ele falou lá, pode-se afirmar que ambas apresentações relativamente opostas, nada a ver, né, galera? São da mesma área de conhecimento, de atuação e tal. Ambas trabalham em busca de soluções para as necessidades da sociedade. Sim. Ambas lidam com entrada e saída de dinheiro e com a saúde da empresa. Não, quem lida com a entrada e saída de dinheiro é a contabilidade, né? Ambas podem se despreocupar com a língua portuguesa, porque lidam apenas com números. Nada a ver, né, galera? Tá? Vai falar tudo errado, então, né? O gestor vai falar tudo errado. Ambas compartilham disciplinas de exatas, como matemática financeira, gestão de pessoas, geografia, meu Deus do céu, gente. Então, só nos resta a letra B. Agora, se você tivesse lido essa alternativa, você já ia para o texto sabendo o que você leu. Entende agora a diferença? É tudo assim, interpretação de texto dessa banca, né? Fragmento aí do texto, né? Galera, tem uma coisa, muitas questões dessa aula eu não botei muito explicado, porque assim, é muito repetitivo, galera. Quem viu a aula 1, 2 já está dominando, entendeu? Então, pô, se eu ficar botando também toda a aula isso, demora muito para montar um material que pode ser mais simplificado, a aula pode ser mais curta. Então, eu investi em tempo, em fazer um material mais rápido dessa vez, e se é algo que está sendo muito falado, porque, cara, a gente pegou aqui 3 provas. Então, se na primeira eu já falei do assunto, na segunda eu repeti o assunto, para que na terceira eu vou botar ali a matéria de novo, se a mesma explicação das anteriores, entende? Então, assim, se eu não botei, é porque você já tem isso no seu material, tá bom? Então, vamos para cima. Para as duas questões seguintes, analise o fragmento. Nesse campo de conhecimento estão as profissões que se dedicam a entender as necessidades da sociedade e traduzi-las. O que, presente no período acima, funciona como... Nesse campo de conhecimento estão as profissões que se dedicam a entender as necessidades da sociedade e traduzi-las em soluções. Galera, esse que equivale às quais, né? As profissões às quais se dedicam
a entender as necessidades da sociedade. Ou seja, se ele equivale às quais, ele é um pronome relativo. Pô, mas pronome relativo, eu não sei, pô, que história é essa, pronome relativo? Eu sempre confundo um pronome com outro. Calma. Você não precisa saber exatamente que ele é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? As quais, o qual, nas quais, das quais, né? Isso são pronomes relativos, mas você pode saber o seguinte: se esse que pode ser excluído e a coisa ainda faz sentido, as profissões se dedicam a entender as necessidades da sociedade e traduzi-las em soluções. Ou seja, faz sentido. As profissões se dedicam a entender as necessidades da sociedade e traduzi-las em soluções. Ou seja, é um pronome relativo. Mas o melhor mesmo é você saber que isso aqui pode virar as quais. Ou a qual, se fosse no singular, né? Acabou bugando aí o material, tá, gente? Deu uma bugadinha aqui, veio com duas coisas aqui, tá? O pronome da expressão traduzi-las refere-se especificamente a... Galera, não tem mistério, isso aqui cai muito. Você tem que saber fazer as setas, né? As profissões que se dedicam a entender as necessidades da sociedade e traduzi-las em solução. Traduzir o que em solução? As necessidades, galera. Certo? Traduzir as necessidades da sociedade em soluções. Então, letra E. A relação lógico-semântica estabelecida pelas expressões sublinhadas na frase tanto a administração quanto as ciências contábeis permitem ascensão a cargos de diretoria. É de, galera, proporção é aquela que fala a proporção, à medida que, né, segundo é conforme, segundo é conformidade, tá? Mas é à medida que, a proporção que, galera, não tem nada a ver com proporção. Finalidade, a fim de, não tem nada a ver com finalidade. Concessão, termos opostos, não tem nada a ver com concessão e não tem nada a ver com consecução, que é consecutiva, né? Consequência, né? Consecutiva vem de consequência. Então, assim, galera, é óbvio que a comparação, né? Que como, tanto quanto, tal quanto, maior que, menor que, tudo isso que você compara uma coisa com outra, então, tanto a administração quanto as ciências contábeis. Você está comparando a administração às ciências contábeis a nível de igualdade, né? Tanto uma quanto a outra. Beleza? Então, eu trouxe aí as conjunções para vocês darem uma lembrada quando vocês estiverem estudando. Lembrando, vocês têm que estudar sozinhos também. Não basta só ver minha aula, tem que pegar o material, estudar ele sozinho, fazer as questões sozinho, refazer as questões. Esse é o caminho para você ser aprovado nessa banca. Para a próxima questão, considere o uso das vírgulas em administradores e contadores que sempre se reciclam são profissionais com grandes chances de ascender profissionalmente. Administradores e contadores que sempre se reciclam são profissionais com grandes chances de ascender profissionalmente. Um tem vírgula, o outro não. Galera, colocou vírgula, se torna explicativo. Um aposto explicativo. Colocou vírgula, é explicativo. Sem vírgula, ele restringe os termos, né? Então é só você lembrar desse macetinho aqui, ó. Administradores e contadores que sempre se reciclam é o xzinho, não tem a vírgula. Agora, quando tem a vírgula, é a bolinha. Ou seja, quando tem o x, restringe. Quando se circula, que tem a vírgula, explica, né? Então, x de restrição e bolinha de explicação, tá? Então, vamos lá. Da constante de sentidos possível que a pontuação apresentada pode criar, entende-se que, no 1, fala-se de alguns profissionais apenas
os que se reciclam. Maybe yes. No 2, fala-se de alguns profissionais. Não, fala-se de todos. Não há diferença. Errado. No 1, fala-se de todos. Errado. Só dos que sempre se reciclam, que é restritiva. No 2, fala-se de todos os profissionais. Errado. No 2, fala somente... No 2, fala-se de todos os profissionais, sim, mas nenhum se recicla. Errado. Essa aqui é a parte que está errada. Então, letra A, tá bom, galera? Explicação, padrão, né? Aqui a aula é de qualidade para você fazer a questão, estudar o conteúdo que precisar, somente o conteúdo necessário. E, galera, se vocês quiserem se aprofundar, vocês têm que buscar aí uma aula de língua portuguesa ou uma gramática da língua portuguesa para poder entender melhor sobre o assunto, tá? Eu aqui ensino vocês a fazerem questão dessa banca. Lucros e perdas. 6. Revendo o passado, balanceando a vida. No acervo do perdido, no tanto do ganhado. Está escriturado. Perdas e danos, meus acertos. Lucros, meus erros. Daí a falta de sinceridade nos meus versos. Considerando o jogo de sentidos permitido pelo gênero poema, a expressão balanceando joga com duas possibilidades de significação, que podem ser revendo o passado, balanceando a vida. Pode ser perder? Nem pensar, né? Tem nada de perder. Balanceando a vida, ele está balanceando, equilibrando, analisando, enfim. Oscilar, nada a ver, né? Balancear não tem nada a ver com oscilar, muito pelo contrário. Balancear é tipo equilibrar. Ganhar não tem, não é, balancear não é ganhar, balanceando a vida, e também não tem nada a ver com lucro. Então só nos resta como alternativa analisar. No contexto, revendo o passado, analisando a vida, faz sentido, né? Balanceando a vida também vem de balanço, que é de contabilidade, né? Então, contabilizando, analisando e contabilizando a vida. Os grupos dos verbos perdido, ganhado, escriturado e revendo e balanceado são formas nominais utilizadas para estabelecer relação de tempo. Os dois grupos, respectivamente, referem-se a perdido, ganhado, escriturado. Galera, perdido. O que você teve, que você perdeu, foi perdido. O que você ganhou, foi ganhado. O que você escriturou, foi escriturado. Ou seja, são ações do passado, né? Então, tchau futuro, tchau agora e tchau agora. Sobram essas duas aqui, passado, passado. Revendo e balanceando. Quando você está falando, quando você está revendo, quando você está desenhando, você falando coisas, usando verbos no gerúndio, ações, você está fazendo isso quando? Você está falando agora, né? Eu estou falando agora, nesse exato momento. Então, são atos que estão acontecendo agora. Beleza? Considerando as intenções possíveis presentes no poema, as palavras acervo e tanto, respectivamente, são... Aí tem que voltar lá no poema. Acervo e tanto. Acervo e tanto. Galera, vocês estão vendo aqui que tem no acervo, no tanto. Tipo assim, acervo e tanto normalmente teriam um papel específico. Só que quando ele fala o tanto principalmente, né, que poderia ser um advérbio, sei lá, mas nesse caso ele fala no tanto, que significa que isso aqui é em mais o. E se tem um artigo antes, o tanto se torna um substantivo. Beleza? Então, nós sabemos que tanto é um substantivo. E o acervo é um substantivo. No acerto tem o em mais o acervo, né? Então também é substantivo. Letra A.
Show? Para fugir do vício do gerundismo, considerando as expressões faciais dos personagens, as construções em destaque estariam mais adequadas da seguinte forma: pode estar passando no DP que devem estar providenciando para que, ou seja, esse pode estar passando pode passar, né? Pode passar, esteja a passar, não. Pode passar até faz sentido. Esteja passando, não. Passe agora, né, no DP. Pode ser essa aqui, passe no DP. Que devem estar providenciando para que, ou seja, que providenciaram, não, devem estar providenciando, não é providenciaram. Pois estão providenciando para que seja demitida. Interessante. Pois estão providenciando para que seja admitida, não, né? Então, só sobrou a letra D, porque talvez a empresa seja desativada. Para que possa estar sendo demitida, porque a empresa deve estar sendo desativada. Faz sentido, né? Passe no DP, pois estão providenciando para que seja demitida, porque talvez a empresa seja desativada. Tá? O que, o para que e o porquê presentes na fala do personagem são expressões conjuntivas que têm valor. Vamos lá. Pode estar passando no DP que devem estar providenciando, pois, né, devem estar providenciando para que, com a finalidade de que possa estar sendo demitida, porque, pois também, né, a empresa deve estar sendo desativada. Ou seja, explicativa, final, explicativo. Explicativo, final, explicativo. Letra E. Tá? Galera, como eu falei, por que eu não botei explicação aqui bonitinho? Você já tem isso no material. Você não tem, é porque você ainda não entrou lá no grupo e pegou o material. Então, corre lá e pega. Vamos lá, texto. Galera, vou ser honesto com vocês, eu adoro a parte da aula, mas ler o texto eu acho um saco. Ler o texto assim em voz alta, né? Mas eu faço por vocês, mas nossa, eu não gosto muito de ler texto em voz alta, porque assim, a gente faz comentários e tudo mais, mas cara, ler texto é uma coisa bem pessoal, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de verbalizar, de falar quando eu tô lendo. Eu entendo muito melhor lendo quieto. Mas, vamos. Brasileiro coordenador de bancos de leite materno ganha prêmio da OMS. Há 35 anos, João Aprígio decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Não foi fácil, mas hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil, por Jornal Nacional. Já vamos aqui na coisa. G1, brasileiro coordenador, ganha prêmio da OMS. Brasileiro, tal, ganha prêmio da OMS. Galera, qual é o assunto principal desse texto? O prêmio que esse cara ganhou. Não precisa nem... Tá no título, tá na fonte. Não precisa nem ler o resto. A OMS concedeu a um brasileiro um dos prêmios mais importantes da área. O pesquisador da Fiocruz coordena uma rede global de bancos de leite materno. A Laís e o Fábio são os pais de um bebezinho. O Daniel precisa de cuidados especiais na UTI, mas a família sabe que ele está recebendo o melhor remédio do mundo. Acho que é amor. Eu acho que o leite materno tem tudo que o bebê precisa, diz Laís. Enquanto a Laís não consegue amamentar o filho dela, o filho dela bebe leite de quem se dispõe a doar. Mulheres como a Janaína, mãe de leite. Nossa, já tenho muito filho por aí então. Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio. Pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio,
pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fiocruz, no Rio. Há 35 anos, decidiu criar uma rede de bancos de leite humano pelo SUS. Era caro demais importar máquinas e embalagens, mas os cientistas brasileiros deram um jeito de baratear os custos. Não fazia diferença estatística significativa se usasse a embalagem padronizada importada ou os frascos de café solúvel e de maionese que são recicláveis, lavados e higienizados da forma segura. A ideia se multiplicou. São 224 bancos de leite especializados pelo Brasil. Bebês que precisam de leite materno, mães dispostas a doar e mulheres em busca de orientação sobre como amamentar se unem nessa imensa rede, que já chamou a atenção de outros países. O modelo brasileiro dos bancos de leite virou inspiração para o mundo. O Brasil passou a coordenar uma rede global de bancos de leite que já reúne 31 países. A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil foi reconhecida pela OMS. Em maio, ele vai receber o prêmio Dr. Lee Jong-woo em homenagem a cientistas que se destacaram na área da saúde pública. Show! A ideia principal da notícia em destaque pode ser resumida na seguinte frase extraída. Em maio, ele vai receber o prêmio Lee Jong-woo em homenagem a cientistas que se destacaram na área da saúde. Sim, né? Ele vai receber o prêmio. O pesquisador da Fiocruz coordena a rede... Não, isso é só apresentando o cara. Há 35 anos decidiu criar... Não, tô falando quando ele teve a ideia. O Brasil passou a coordenar uma rede... Tá falando do Brasil, e o foco é o cara. Criar lugares onde essa troca fosse possível era o sonho de João Aprígio. Aí tá falando do sonho dele, né? O assunto principal é o prêmio e ponto. Eu trouxe o título e lá o final, né, mostrando isso. Galera, tive que fazer uma pausa aqui para acender a luz, né? Eu não gosto de pausar as aulas, mas foi realmente uma pausa para acender a luz. Dá para perceber aí provavelmente na minha imagem, porque estava ficando escuro e eu estava ficando muito claro por causa da luz em cima de mim, né? Tava branquelo, parecendo um fantasma. Então, vamos lá. Fizemos a 1, né? 2. Não foi fácil, mas hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil. A opção em que a alteração do enunciado mantém o sentido original é: não foi fácil. Hoje, por conseguinte, são... Não, né, galera? Por conseguinte, nada a ver. É consecutiva, né? Por conseguinte. Contanto que também não é. Porque contanto que é condicional. Caso, se, né? Embora, é interessante, embora não tenha sido fácil, hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil. Não foi fácil, mas hoje são 224. Faz sentido, né? Mas aqui tem um valor concessivo. Não foi fácil. À medida que... Esquece, né? Como não foi fácil, aí vira causal, né, no início da fala, hoje são 224 unidades espalhadas pelo Brasil. Então, galera, letra C, né? Concessivo. Valeu, show. Próximo. Eu acho que o leite materno tem tudo o que o bebê precisa, diz Laís. Nesta frase, o verbo precisar não está empregado de acordo com o registro formal da língua portuguesa. Por quê, galera? Porque quem precisa, Ulisses precisa. Não faz sentido. Diferente, Ulisses casou. Ulisses casou, ponto, é intransitivo. Ulisses quem precisa de algo. Ou seja, tem a preposição de, então se torna um objeto indireto. O verbo é transitivo indireto, né? Então, o que está errado aqui? Quando você tem um que o bebê precisa, se o bebê precisa de algo, você tem que falar de que. Tem tudo de que o bebê precisa, né? Então, tem tudo o qual, tem tudo no qual, tem tudo cujo
tudo de que o bebê precisa. Letra E. Show, galera? No enunciado, mulheres como... Galera, como? No meio. Mulheres como Janaína. Tá comparando mulheres iguais a Janaína. Conectivo sublinhado veicula a ideia de comparação. Sem medo, galera. Vamos que vamos. Acelerar isso aí. A opção em que o elemento destacado indica a introdução de um novo referente, isto é, não pode ser considerado anafórico, é, galera, ligado a Fiocruz. Ligado a Fiocruz, a gente é ligado a mais a. Ligado a e a Fiocruz, que é o artigo, né? Então, o artigo ele é catafórico, mas a preposição é anafórica, porque ela se refere ao ligado, né? Ligado a. Então, não é essa aqui. Uma rede de bancos de leite humano. Uma se refere ao que? Rede. Então, é catafórico. Então, é a nossa resposta. Era o sonho de João Aprígio, pesquisador do Instituto Fernandes Figueira. Pesquisador do Instituto Fernandes Figueira está falando de quem? João Aprígio. Onde essa troca fosse possível. Criar lugares onde, eu vou logo para D e E, que tem a mesma fase, mesma fala. Lugares onde, então está falando de lugares, anafórico, retornando, né? Essa troca foi uma troca que ele já falou antes, só que não está aparecendo nesse trecho. Essa troca fosse possível. Qual troca? A troca que ele falou lá atrás, é anafórico. Então a resposta é letra B. Em onde essa troca fosse possível, o vocábulo sublinhado foi formado pelo processo de derivação. A troca vem do verbo trocar. O verbo trocar regride para a troca, sendo uma derivação regressiva. Lembrando que eu uso esse termo regride como um fim didático, não é um termo que se use normalmente para explicar isso. Tá? Essas aí são as regras para vocês lembrarem o que é o que na dúvida, para não ficar com dúvida nunca mais, porque isso aqui vai cair na sua prova. Há 35 anos, tal. Nessa oração, o verbo haver foi usado na terceira pessoa do singular por quê? Galera, o a, né, quando indica, quando é igual a existir, ou no início de 35 anos, ou quando tem quando indica tempo, fazem 35 anos, há 35 anos, né? Há não sei quantos anos, ele é impessoal, tá? Eu não botei na explicação esse aqui de tempo, mas ele é também. Eu confundi na hora que eu estava montando o material, provavelmente eu copiei e esqueci da parte do tempo. Então, ele foi usado na terceira pessoa do singular, não do plural, fazem 35 anos, porque ele é impessoal. Se ele não foi flexionado, é porque ele é impessoal, ele não varia em número, né? Singular para o plural. Equivalendo a existir e também tempo decorrido. Anota aí, galera, que eu esqueci. A dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação foi reconhecida pela OMS. Reescrita na voz ativa, foi reconhecida pela OMS. Isso aqui é a voz passiva analítica. Por quê? Qual é a diferença? A voz passiva analítica é ela completa. A voz passiva sintética é ela resumida, sintetizada, né? Então seria reconhece-se, sei lá, entendeu?
É aquela que usa a partícula apassivadora C. Mas, no caso aqui é a voz passiva analítica. E ele quer a voz ativa. Então, ó, a gente pega o agente da passiva, joga para o sujeito, né, pela OMS. A OMS é o agente da passiva, quem faz a realização, pela OMS. Então, a OMS pega o verbo foi reconhecido, a OMS reconheceu a dedicação do pesquisador brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil. Show, galera? Ó, a dedicação foi reconhecida pela OMS. Você joga a OMS para cá, tá? Reconheceu, transforma o verbo. A dedicação do brasileiro em promover a amamentação e reduzir a mortalidade infantil. Começos. Graciliano Ramos. Havia em Palmeira inúmeros prefeitos, os cobradores de impostos, o comandante de destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do município tinha sua determinação, sua administração particular, com prefeitos coronéis e prefeitos inspetores de quarteirões. Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e advogavam. Para que semelhante anomalia desaparecesse, lutei com tenacidade e encontrei obstáculos dentro da prefeitura e fora dela. Galera, eu não sei porque esse texto acho que é antigo, não sei, escrito dessa forma. Dentro, uma resistência mole, suave, de algodão em rama. Fora, uma campanha sorna oblíqua carregada de bilis. Pensavam uns que tudo ia bem nas mãos do Nosso Senhor, que administra melhor do que todos nós. Outros me davam 3 meses para levar um tiro. Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado, restam poucos. Saíram os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais não se metem, onde não são necessários. Cumprem essas obrigações e, sobretudo, não se enganam em contas. Devo muito a eles. Não sei se a administração do município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior. 1929, é o jeito que eles escreviam, acredito eu. Graciliano, os maiores nomes da literatura, no fragmento em tela, percebe-se a grafia de outros tempos e, para além disso, uma linguagem que foge da objetividade da formalidade comum a textos de documentos oficiais, como se comprova com pleonasmo em... Pleonasmo, galera, subir para cima. Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado, resta um pouco. Não tem nada pleonástico aqui, né? Tipo, subir para cima, algo óbvio, né? Não tem nada assim, desse tipo. Paráfrase. Paráfrase é você reescrever algo com outras palavras e tudo mais. Não tem nada de paráfrase também, né? Cada pedaço do município tinha a sua administração particular. Parafraseando, né? Paradoxo. Paradoxo é o ovo e a galinha, né? Quem nasceu primeiro. São coisas assim, que não fazem muito sentido e te põem para refletir um pouco, né? Encontrei obstáculos dentro da prefeitura e fora dela. Não, nada de paradoxo. Metáfora em uma resistência mole. Resistência mole, suave de algodão em rama. Quando ele fala resistência mole, ele quer falar, na verdade, fraca. Resistência fraca. E não mole, porque não tem como uma resistência ficar molenga, né? Então, essa é a alternativa. Metonímia. Metonímia é Li Machado de Assis, na verdade, você leu um livro dele, não Machado de Assis, né? Quando você usa o autor pela obra, quando você usa parte pelo todo, nome pela marca, quando você fala de xerox e tal. Galera, eu falo muito disso nas outras aulas. Não vou perder tempo. Aí são só as coisas, palavras-chave para vocês lembrarem. Essa questão foi anulada. Como eu boto todas as questões, eu trouxe ela. Eu não entendi porque foi anulada e eu não sei. Então eu não vou nem falar dela com vocês, porque... Mas ela está falando de acentuação de paroxítonas. Então, cara, isso sempre cai. Eu só trouxe para mostrar para vocês que sempre cai.
A forma verbal sublinhada em pensavam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor. Concorda com o sujeito simples pós-posto uns. Galera, pensavam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor. Quem, vamos achar o sujeito dessa frase, você pergunta para o verbo. Quem pensavam que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor? Uns, né? Uns pensavam que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor. Então, o sujeito é uns. Pensavam, concorda com o sujeito pós-posto, sim, ele vem depois, pós-posto, uns. Certíssimo. Tá? Precisa nem ler as outras. Ai. Galera, essa parte que eu não vou ler, não. É do ofício, não sei o que, do documento, pipipi, blá. Aí aqui é a carta, né? Senhores dirigentes, cumprimentando-os cordialmente, vimos lembrar que nos termos da portaria do MEC, os limites de provimento de cargos autorizados nos bancos de professor equivalente e nos quadros de referência de servidores técnico-administrativos em educação para o exercício de 2020 serão divulgados oportunamente por esta Secretaria da Educação Superior após promulgação e publicação da LOA para 2020. Então, isso aqui é tipo uma introdução, né? Embora seja do conhecimento de todos, cumpre-nos reiterar que não estão autorizados até a presente data provimentos de cargos docentes e técnicos nas universidades federais para o ano de 2020. Considerando ainda o estabelecimento do artigo 9 que dispõe sobre o banco de professor equivalente, no artigo 6º que dispõe sobre o quadro de cargos técnico-administrativos do IFES, serão considerados nulos de pleno direito os atos referentes às despesas de pessoal em cargos sociais que forem autorizados sem a observância do disposto no artigo 21 da Lei Complementar, Diante do exposto, solicitamos a costumeira atenção dos senhores no sentido de não efetuarem provimento até que os limites sejam autorizados nos termos da portaria em epígrafe. Fulano de tal, disponível em nada de útil. O ofício em questão tem o objetivo de comunicar que não haverá contratação a partir de 2020 por causa da restrição estabelecida. Não é isso. Não é que não haverá, está esperando a lei ser aprovada, né? Enfatizar que a autorização para o provimento dos cargos docentes e técnicos administrativos está condicionada à promulgação e à publicação da LOA. Pô, é isso, né, galera? Sem dúvida. Sem dúvida. Bateu o olho, é isso, vai para a próxima, porque senão você vai ficar se enrolando à toa. É isso, galera. É fácil português. Interpretação de texto dessa banca é tranquila. Tá? O texto do ofício interno apresenta seu desenvolvimento nas seguintes partes. Galera, a gente vai ter que voltar lá para ver o seguinte. Isso aqui foi uma espécie de introdução. E aqui é uma espécie de fechamento, conclusão. Então, aonde estão os argumentos? Aqui e aqui, né, galera? Padrão carta mesmo. Dois e 3. Ó. Bom? Cumprimentando-os cordialmente, é correto afirmar que, nesse fragmento de texto, o gerúndio indica uma ação anterior a outra. Não, o gerúndio é agora, né? O advérbio expressa coloquialidade. O hífen foi empregado por causa da repetição da vogal O, não. O pronome oblíquo retoma o vocativo. Cumprimentando-os cordialmente. Vamos voltar lá? Aqui. Cumprimentando-os... Aqui. Senhores dirigentes, cumprimentando-os cordialmente, ou seja, cumprimentando vocês, senhores dirigentes, vimos lembrar que tal. Então, o pronome oblíquo retoma, sim, o vocativo senhores, tal. Olha lá, senhores dirigentes. E aí, galera, aqui ele fala de ênclise, né? Colocação pronominal.
eu trouxe para vocês algo que eu acho importante vocês saberem, que são os casos obrigatórios do uso da próclise. Né? Por que você não falou da ênclise? Porque o próclise é o que mais cai. E se você sabe que é obrigatório de próclise, você consegue ir eliminando. Né? Então, palavras negativas, conjunções subordinadas, pronomes relativos, pronomes interrogativos indefinidos, frases exclamativas optativas, pronomes demonstrativos, preposição em, mais verbo no gerúndio e advérbios são palavras que atraem, nunca me insultaram, não o ajudo, não poderia ser não ajudo, não, nunca insultaram-me. Se tem a palavra negativa e todas essas outras coisas aqui que eu botei em amarelo, você obrigatoriamente vai ter que colocar. Ninguém me ajuda agora, poucos não existem as mãos, como me maltratam. Então, você vai ter que sempre usar os atrativos aí para poder identificar se é uma próclise ou uma ênclise ou uma mesóclise. Ênclise cai mais do que mesóclise. Mesóclise é aquele que fica no meio, né? Ênclise é o que fica depois. Né? Ênclise é você obrigatório usar a ênclise no início de frases, né? Porque você não pode usar próclise. Você não pode botar um pronome no início da frase, né? Então você tem que usar falaram-me, né? Botar no final do verbo, né? Depois do verbo. Embora seja do conhecimento de todos, cumpre-nos reiterar que não estão autorizados até a presente data provimentos de cargos de docentes e técnicos nas universidades federais para 2020. Utilização das vírgulas no período destacado justifica-se pela divisão do período em 4 orações, sendo a segunda principal e as mais subordinadas, nada a ver. Pela inversão dos termos de oração, tendo sido colocado o sujeito em posição final e o predicado fragmentado em 3 partes na posição inicial. Rola sim um deslocamento, tá? Porque esse embora deveria estar depois. Embora seja o conhecimento, cumpre-nos. A frase na ordem direta seria: cumpre-nos reiterar que não estão autorizados até a presente data provimentos de cargos docentes e técnicos nas universidades federais, embora seja do conhecimento de todos. Ainda que seja do conhecimento de todos, né? Então, pela coordenação das 3 orações, não. Pelo emprego da voz passiva analítica influenciando, não. Na antecipação da oração adverbial concessiva para o início do período e a intercalação do adjunto adverbial de tempo entre o predicado e o sujeito da 4ª oração. Eu acho que é essa, hein? É isso. Viram? Eu trouxe a frase na ordem inversa, na ordem direta. Devemos ser poliglotas na nossa língua, afirma Bechara. Para o professor, a educação deve capacitar alunos e compreender o português em todas as variantes e valorizar norma padrão. Thaís Nicolete de Camargo. É comum ouvir que gramáticos e linguistas têm visões diferentes da língua. Em alguns casos, testemunhamos contendas entre uns e outros. Bechara, no entanto, não se alinha aos puristas, aqueles gramáticos que condenam os estrangeirismos ou as mudanças linguísticas em geral. O propósito ele dá o veredito sobre a expressão testar positivo, que se incorporou rapidamente aos portugueses em razão da pandemia de Covid-19. Se traduz bem, se expressa bem, é capaz de dizer o que realmente quer dizer. Em suma, se funciona bem, fica. Observa-se, então, a introdução de uma nova expressão na língua. A lição parece simples, mas é de suma importância para entender a dinâmica das línguas. Linguistas e gramáticos finalmente têm cada qual seu espaço. O linguista é um teórico, aquele que estabelece princípios de uso, e o gramático seleciona esses usos e faz a seleção deles para falar e escrever corretamente a língua, afirma o professor. Equivoca-se, porém, quem imagina que o conhecimento da teoria garanta todas as condições para escrever bem. Segundo Bechara, o fato de você sistematizar teoricamente a língua não significa que você seja um bom leitor, um bom escritor, etc. São coisas diferentes,
Uma é a teoria, outra é a prática. Uma coisa é conhecer a língua como seu usuário, outra é sistematizar cientificamente a língua. Cabe aos professores de português, portanto, a tarefa de transformar o aluno em um poliglota dentro de sua própria língua, ou seja, capacitá-lo a compreender a língua em todas as suas variantes e que podem ser regionais e sociais. Bechara, no entanto, reforça que o trabalho na escola deve tomar por base a língua padrão. No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feio para o dia a dia. A pessoa não estuda a língua por ser um escritor exemplar, capaz de transmitir seus pensamentos de modo claro e elegante. Aproveita para dizer que elegância, no caso, é saber aproveitar todos os recursos que a língua põe à sua disposição. No texto 1, é correto afirmar que há paráfrases elucidativas como a propósito dele dar o veredito sobre expressão textual positiva. Nada a ver. Paráfrase. Marcas de colocalismo, como a ênclise equivoca-se. Nada, né? Tá formal, não tem nada de colocalismo. Injunções direcionadas ao leitor, como cabe aos professores de português, portanto, a tarefa, nada a ver, não tem nada de injunção. Injunção é uma ordem, escrever um procedimento. Sequências dispositivas com verbos. Sequências dispositivas com verbos no presente do indicativo, com em, ou seja, capacitá-lo a compreender a língua em todas as variantes que podem ser regionais e sociais. É isso, né, galera? Texto dispositivo falando no presente do indicativo, né? Repetição exagerada do termo bechara configurando desvio da norma. Não, ele repete bastante bechara, mas assim, ele não repete bastante, de tipo, dá problema na sua escrita. Com base na leitura do texto 1, é correto afirmar que a ideia de ser poliglota na nossa língua corresponde a de condenar estrangeirismo? Não. Refutar a mudança linguística? Não. Compreender as variantes da língua, é isso. Poliglota no nosso próprio idioma, porque cada região a pessoa fala de um jeito, a gente tem que ser poliglota do nosso país para entender outro estado, né? As aspas foram usadas em testar positivo com a finalidade de, principalmente, marcar discurso direto? Não. Destacar o termo que é alvo de comentário? Sim. Indicar sentido conotativo? Não. Revelar o engajamento? Não. Não. Nada disso, galera. Destacar o termo que é alvo de comentário. A locução em razão da nesse fragmento indica. Ele dá o veredito sobre a expressão textual que se incorporou rapidamente ao português em razão da pandemia, devido à pandemia. Tá? Por causa da pandemia. Ou seja, causa, né, da pandemia. Releia o trecho. Eu não vou reler. Ah, não agora. Em relação ao elemento anafórico, ou seja, o que retorna algo, destacado em cada opção, é correto afirmar que seu tem cada qual o seu espaço, retoma linguistas. Não tá ruim, não. Vamos para a próxima. Usos. O gramático seleciona esses usos, retoma esses. Essa aqui não tá feia também, não. O sistema elíptico faz uma seleção deles, retoma o professor. Faz uma seleção deles. O gramático seleciona os usos, faz uma seleção deles para falar e escrever. Não, o gramático, não tem nada com o professor. Deles faz uma seleção. Deles faz uma seleção deles, retoma uma seleção. Não. Que em aquele que estabelece princípios de uso, retoma aquele. Em aquele que estabelece princípios de uso,
que estabelece. Aquele que estabelece. Aquele estabelece os princípios de uso. A letra E, né? O emprego do pronome você em o fato de você sistematizar teoricamente a língua é recurso que caracteriza. Galera, olha só, olha que interessante essa questão. O emprego do pronome você em o fato de você sistematizar teoricamente a língua, quando ele fala isso, o fato de você sistematizar teoricamente a língua, ele está falando com alguém determinado, não está falando com você que está lendo, está falando você, tipo assim, quando você está contando uma história e fala você, mas você não está se dirigindo à pessoa, né? Você já deve ter passado por isso. Então aqui é uma espécie, está falando com alguém, mas não sabe se quem ele está falando. Então é a indeterminação semântica do sujeito por isso, porque é uma indeterminação de quem é essa pessoa, né? Que vai sistematizar teoricamente a língua. Segundo Bechara, o fato de você sistematizar teoricamente a língua não significa que você seja um bom leitor, um bom escritor, etc. No trecho transcrito, o elemento sublinhado deve ser considerado segundo, de acordo, conforme, né? É um conector, né? Uma conjunção de conformidade. Olha lá, conjunção de conformidade, conforme, de acordo, segundo, tá? Tá vendo que eu tô acelerando? Porque, cara, a gente já viu todo esse conteúdo. O elemento C apresenta a mesma natureza morfossintática daquela observada em se traduz bem. Se traduz bem, ele está falando que esse C aqui, esse C é condicional, né? Se traduz bem, caso traduza bem, então o único aqui que a gente vê, ó, não se alinha, não se incorpora, equivoca, se observa, o único que tem se funciona bem, se funcionar bem é a letra A. Condicional, se, caso, contanto que. Considerando a relação de causalidade entre as duas frases transcritas, pode explicitá-la. Para explicitá-la, poderia ser empregado o conector sublinhado em. No entanto, no Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. No entanto, entretanto, a pessoa não estuda a língua para ser um escritor. Não sei. O ensino tal, C, galera. C sai fora, né? Condicional não é mesmo. Aliás é aditivo. É a mesma frase, eu só estou indo direto para a mesma frase. No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Ou a pessoa não estuda a língua para ser um escritor? Não, porque esse ou é alternativo. Portanto, também não é, porque o portanto é conclusivo. Só nos resta essa aqui. Essa aqui não, né? Peraí. Não é no entanto, não. Porque ó, no Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Portanto, a pessoa não estuda. Eu estou olhando para as respostas e o que entra aqui, tá? Portanto, a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir tal. Letra E. Tá bom, galera? Sempre olhando aí. Pegar e tentar substituir as conjunções é uma boa estratégia. Em conformidade com o acordo ortográfico, a forma verbal tem visões diferentes da língua e tal, recebe acento circunflexo. Por quê? Galera, verbo ter e vir, no plural, recebem acento. Você fica com tem, com acento circunflexo, e tem e vem, com acento circunflexo. Tá bom? Quando tem vai para o plural e vem e vir vai para o plural, né? O verbo vir.
E aí, galera, encerrando nossa aula, né, trouxe essa frase aqui muito legal do Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, galera, vamos buscar o conhecimento, vamos continuar aprendendo e vamos alcançar nossos sonhos e nossos objetivos de estar aí concursado, né, com a sua estabilidade financeira e poder dar um futuro melhor para sua família ou para você mesmo, caso você não tenha uma família, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram e acompanharam até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Não deixa de deixar um joinha, de comentar, de se inscrever na página, ativar sininho. Faça tudo o que puder para ajudar nosso canal. E eu fico muito feliz com os feedbacks que a galera tá mandando, tá, pessoal? O pessoal aí que tá mandando mensagem, muito obrigado, tá bom? Eu fico muito feliz de ouvir de ter esse retorno e esse contato com vocês. E eu espero de coração poder ajudá-los, né, a alcançar boas notas, pelo menos nessas matérias aqui que eu venho passando nas aulas, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Depois aqui tem o material, tá? Vai ficar nos comentários, vai ficar na descrição. Então vai lá e pega, tá? E não deixem de assistir as outras aulas, que nós já temos bastante aulas no canal. A próxima aula será de informática, né? Que eu vou tentar gravar ainda hoje ou amanhã, tá bom? Muito obrigado. Vamos que vamos, galera, para cima da FEMAR.